E aí, pessoal, belezinha? Mais uma aula de língua portuguesa, sou o professor Sidgley Oliveira. Vamos lá então. Na aula de hoje, artigo de opinião. Então vamos lá. O artigo de opinião, nós conseguimos colocar algumas coisas neles que são extremamente importantes. O que, por exemplo? A nossa opinião. Vejam, a nossa opinião ela é importante sim, porém ela tem que estar embasada com fatos. Então, diferentemente de um artigo científico, o artigo de opinião ele pode sim trazer a sua opinião dentro de um texto. Já o artigo científico vai ser todo baseado em fatos científicos. Veja, qual que é a diferença entre opinião e fato? Uma opinião ela pode sim agregar a um discurso. Agora, o fato, ele vai. Contra fatos, dificilmente a gente vai ter argumentos. A gente pode ter uma discussão, certo? Ah, professor, mas se é um fato, não tem como eu quebrar. Muito pelo contrário. A gente parte da ideia de que eles são teses. O que são teses? São algo, né? São teorias. Algo que sim, teve um estudo em cima, mas não necessariamente quer dizer que a gente não possa quebrar. Desde que eles vão descobrindo. A ciência ela é feita de tese, toda a parte de ciência. Então hoje a gente tem um conhecimento, mas que depois esse conhecimento pode ficar muito mais rico, pode ficar muito mais forte. Então, o que pode acontecer com ele também? Ele pode ser quebrado. Então vamos a um exemplo. Na Idade Média, já falando de pandemia, um negócio que está aí na moda hoje em dia, né? Já falando disso, na Idade Média nós tivemos, né, a peste bubônica, né, que atingiu a Europa. Os médicos naquela época faziam sangrias na pessoa, ou seja, faziam um corte na pessoa e aquele sangue que juntava, né, naquele bulbo, naquele machucado, aquela ferida, eles deixavam aquilo sangrar. Algumas pessoas melhoravam, algumas pessoas morriam e eles partiam do pressuposto de que as pessoas que melhoraram porque eles estavam perdendo aquele sangue sujo, aquele sangue infectado que estava. Depois, com o passar do tempo, descobriu que sangrias não servem de nada. Agora, por exemplo, todo mundo aqui, né, ou quase todo mundo já deve ter passado pela famosa dor de barriga quando é pequeno e a avó vinha com um chá. Até que ponto esse chá ele realmente funciona e até que ponto esse chá é um placebo? O que é um placebo? É algo que a gente acha que funciona, né? Que a gente acha que é um remédio, mas a gente mais acredita de que ele é um remédio do que ele vem a ser mesmo. Então, um placebo, né? Se a gente toma aquele chá, a gente melhora. O chá funciona. Tem algum estudo científico dizendo que o chazinho de bolo da vovó cura? Não. Porém, a gente acredita. Então, a gente transformou isso em um fato. Fatos são comprovados. Se você olhar para fora e estiver chovendo e você falar, nossa, está chovendo, você pode comprovar? Posso, olha lá, está caindo água do céu. Você comprovou. Nossa, está ensolarado, você pode comprovar? Você olha lá fora, está chovendo. Não está ensolarado. Entendeu mais ou menos como é que funciona? O artigo de opinião você vai colocar então a sua argumentação. Ah, eu penso tal coisa sobre determinado assunto. Opa, então a partir de agora eu vou pegar isso, né, esse meu pensamento, vou ir atrás de algo que comprove esse meu pensamento, vou trazer para cá e vou encaixar de maneira lógica. Tem muita gente que para que o texto, né, para que ele possa ter sentido, ele começa o que a gente chama de forçar a barra, né? Pô, eu preciso que esse troço aqui concorde comigo. Se não concordar comigo, não dá certo. O artigo de opinião ele vai tentar trazer justamente isso, é a sua opinião embasada. Veja, se você não tiver argumentos bons, a sua opinião vai ser quebrada rapidinho. Então, o seu argumento, quanto mais forte ele for, quanto mais embasado cientificamente ele for, mais difícil vai ser dele ser quebrado. Tranquilão? Vamos lá, então. Então dá uma olhada aqui, né? Capa da revista The Economist, dia 20/3/2020, certo? Então temos lá, plaquinha do mundo, deixando o nosso vídeo datado aí, certo?
Então, estamos aí passando pela pandemia, aí uma plaquinha escrito closed, né? Fechado. Plaquinha muito conhecida, então a gente tem que ter uma intertextualidade. O que é uma intertextualidade? Quando a gente traz um assunto para dentro do nosso. Isso é intertextualidade. A gente usa um intertexto, a gente traz coisas de outras mídias. Então nós temos uma pergunta que está usando a capa de uma revista, The Economist, uma revista que fala de economia, certo? Temos aqui o mundo fechado por causa da quarentena que nós estamos passando, né? Esse closet é uma plaquinha famosa, fica, né, aberto e fechado, fica em estabelecimentos. Como nós estamos, né, nessa pandemia, eles estão fechados. Lógico, né? Agora está fazendo essa referência. Então vamos lá. O mundo todo está vivendo um momento muito delicado. Com o surgimento do novo vírus Covid-19, sabemos também que há opiniões diversas a respeito dos cuidados que devemos ter para evitar o contágio. Observe a capa da revista e responda. 1. Qual é o tema principal que será abordado? O que mais chama a atenção? De que forma a capa dessa revista expressa uma opinião? Vai, pausa aí o vídeo e responde. Tranquilão? Então vamos lá. Qual é o tema principal que será abordado? Gente, agora, vamos lá. Então, hoje, dia algum de março, eu não lembro que dia é hoje de março. Dia 27, vamos supor, né? Não lembro. A gente está passando por isso. A pandemia está aqui, né? Os governos estaduais pediram para que as pessoas ficassem em casa, não só aqui no Brasil, como no mundo. Isso aqui está sendo adotado. Então, no momento que a gente está gravando esse vídeo, pelo menos a Itália está em lockdown, né? Ou seja, as pessoas têm que ficar em casa. Se você sair de casa, você toma uma multa. Então, o mundo está fechado. Então, o tema é a pandemia do Covid-19, certo? 2. O que mais chama a sua atenção nessa capa? Vamos lá. O que mais chama a sua atenção nessa capa é complicado. Por quê? Você pode sentir que é a cor preta que chama a atenção. Você pode sentir que é a cor vermelha. Aliás, que combinação, né? Preto e vermelho, mas tudo bem. Isso não vem ao caso, né? Então, né, a gente tem aqui o mundo fechado. A ideia é que o que chama a ideia da gente é o planeta, que ele não para de girar e que ele está fechado. Fechado para quê? Para negócios? Pode ser. Para viver? Pode ser. Então, a ideia do planeta parado, fechado, é uma das coisas que mais nos chamam a atenção. E de que forma a capa dessa revista expressa a sua opinião acerca do Covid-19? Então, a revista que trata sobre negócios, uma revista que trata sobre economia, né? Vamos pensar no sentido da lojinha, pensa na lojinha, a lojinha está fechada, o mundo está fechado. Essa é a intertextualidade que ele está fazendo, certo? Então, vamos lá, exercício 2. Leia esse trecho do texto retirado do G1 e reproduzido por Ana Cássia Maturano, psicóloga e psicopedagoga. Essa é uma das fases mais sofridas pela qual passamos, com muitos dilemas, sofridas para os adolescentes e para os pais. Os primeiros, os adolescentes, por viverem o conflito de dependência e autonomia, muitas vezes agindo de maneira intensa de modo a suportar a separação emocional dos pais, como se só fossem conseguir isso na marra. Os pais, por não compreenderem muito bem o que se passa, às vezes nos esquecemos do que vivenciamos na nossa própria adolescência, tentam a se sentirem não amados pelos filhos, afinal são humanos. Então vamos lá. Esse trecho faz parte da introdução do desenvolvimento ou de uma conclusão? 2. Retire deste trecho uma parte que identifique o artigo de opinião. Vai, pausa aí e faz. Excelente. Então vamos lá. Esse trecho faz parte da introdução, do desenvolvimento ou da conclusão. Então vejam, essa é uma fase sofrida pela qual passamos com muitos dilemas. Então vamos lá, eu já tenho essa frase aqui. Ela faz parte de um desenvolvimento. Vejo que ela já está colocando isso daqui, já foi desenvolvida essa ideia. E, né, a segunda, retire desse trecho uma parte que identifique o artigo de opinião. Aqui, ó,
Os pais, por não compreenderem muito bem o que se passa, às vezes nos esquecemos de que vivemos na nossa própria adolescência. Veja, nós temos as partes entre parênteses. As partes que estão entre parênteses, de às vezes até a adolescência e de afinal e humanos, é o que dá a opinião da nossa autora. Tranquilo? E o exercício 3, leia outro trecho do mesmo texto. Claro que isso não se desenvolve da noite para o dia. É algo para ser construído desde sempre na relação entre pais e filhos. Provavelmente, desta maneira, os filhos não precisarão ocultar as coisas dos pais e procurar abrigo em lugares e pessoas pouco adequadas. E os pais vão poder estar juntos deles, nas suas angústias e dificuldades. Esse trecho faz parte do desenvolvimento ou da conclusão? Claro que isso não se desenvolve da noite para o dia. Então, aqui a gente tem uma parte da conclusão. Essa parte da conclusão, né, já está levando a como os pais podem suportar esse momento, não suportar, mas enfrentar esses momentos com os filhos, e os próprios filhos passar esses momentos com os pais. 2. Ao dizer que Cássio Maturana é psicóloga e psicopedagoga, o que isso representa no sentido de validar a opinião dela a respeito da adolescência? Qualquer pessoa poderia ser convidada para escrever esse texto? Veja, pessoal, essa pergunta ela é de extrema importância, porque o artigo de opinião, nós precisamos de uma pessoa que tenha capacidade de falar sobre isso. Então, por exemplo, eu, professor Cid Gley, sou formado em língua portuguesa, sou formado em letras. Como eu sou formado em letras, eu posso opinar sobre língua portuguesa. Agora, eu posso falar sobre física? Falar sobre física eu posso. Agora, opinar sobre física, dar minha opinião, eu não estudo isso, não é minha área. Eu sou de humanas, da parte de humanas eu sou da área de linguagem. Então, nem dentro da área de humanas eu posso falar. Então, dizer que ela é psicopedagoga, né, que ela é psicóloga e psicopedagoga, dá sim a ideia de que ela possa trabalhar com isso. Então, a gente consegue ter essa ideia. Beleza? Pessoal, né, a tarefa de casa está aqui, o exercício 1, acompanha aí. Pausa aí, copia, responde. Né, o exercício 2 está aí também, vai lá. E, né, é isso. Muito obrigado e até a próxima.